Olá, uma boa noite para você. E hoje a gente vai falar de uma coisa extremamente importante, que é a cautela que você tem que ter para o crescimento. Quando uma empresa cresce, claro que aumenta também a necessidade de ela encontrar soluções para questões de viabilidade econômica do seu empreendimento, a análise da lucratividade, o planejamento tributário. Aí eu fico até cansada de ouvir tantas questões que uma pobre empresa precisa pensar na hora de crescer. Pois é, hoje nós vamos falar sobre a quinta maior empresa de auditoria e consultoria do país, o BDORCS. Difícil, né? Complicado. É que a BDO Internacional Limited também está presente em 5 das maiores empresas, é uma das 5 maiores empresas de auditoria do mundo, em 119 países, 47 mil profissionais. E aqui no Brasil, representada pelo meu convidado de hoje, o Raul Correia da Silva, que é presidente da empresa. E vai falar para a gente desse crescimento que está envolvendo hoje as bem significativas, importantes empresas brasileiras. Eu sou Fátima Tussi e quero a sua participação aqui no Economia e Negócios. No programa você também acompanha uma reportagem preparada pela nossa equipe. Não saia daí. Participa do programa e envia também seu comentário para o site da Record News. Aparece aí no seu vídeo, entra lá, você encontra também arquivo dos programas anteriores. Muito obrigada por estar aqui mais uma vez. A gente pega você para vários assuntos. O de hoje é a minha pergunta, que tem sido, eu acho, mais corriqueira que eu ouço dos empresários. Muitos deles falam assim, peraí, mas não dá para crescer com tanta frente que eu tenho que atacar. As empresas brasileiras sofrem demais com a burocracia ou a forma de empreender no Brasil? Com certeza que sim. É um pouco burocrático você ter uma empresa e até administrar uma empresa no Brasil. Quer dizer, já tem infinidade de impostos e também a própria morosidade que você tem para abrir uma empresa e uma série de obrigações que você precisa cumprir. Mas, de uma forma ou outra, nós estamos acostumados a lidar com isso. Ainda mais o que temos hoje no Brasil, isso sim, quer dizer, está vivendo um bom momento. Acho que nós estamos vivendo um momento de que o Brasil ele está numa posição de destaque. Entre as BRICS, ele é o país do momento, quer dizer, aqui nós temos um sistema bancário que você tem uma confiança, nós temos um poder judiciário que também você pode confiar e com isso nós temos muitos investimentos vindo para cá. Ou seja, quando você analisa o balanço, desempenhos das empresas, audita e tudo mais, você não tem notado que essa tônica, que na verdade é uma queixa constante de quem faz negócio no Brasil, esteja inibindo o crescimento? Não, porque faz parte do show. A gente está acostumado. Lógico que é uma burocracia, é todo um trabalho que a gente tem. Mas, de uma forma ou outra, essa é a regra. Sendo a regra, não está inibindo o crescimento. Porque o empresário brasileiro se adapta à dificuldade. Nós tivemos, muitas vezes, que você tem altos e baixos dentro da economia, ou mesmo dentro do momento econômico. Ela não está inibindo, com certeza não inibe. Ela é burocrática, é trabalhosa. Se você fizer, porque Raul já está na área há muito tempo, hoje dentro dessa, mais uma, joint venture, fusão, aquisição, para ter esse nome cheio de letrinhas que você tem, esse festival, sopinha de letrinhas, nome da auditoria, aí você passa a ter o conhecimento de outros países, 119 é esse número, né, Isso. que vocês estão presentes. É um dos piores, quer dizer, o Brasil ainda tem o título de ser o B melhor dos BRICS, de estar desenvolvendo, mas ainda títulos ruins, como maior taxa de juros e a maior burocracia. Se você comparar com esses 118 outros, é isso mesmo? É tão ruim assim? Existe uma grande burocracia, nós temos uma taxa de juros alta, nós temos uma série de preocupações que você tem até para implementar um negócio novo no Brasil. Com certeza que é complicado, mas continua o B sendo a melhor forma. Aí não é o fato de nós sermos brasileiros, é que o momento é o momento Brasil. Para você ter uma ideia, eu antes de vir para cá, eu recebi 3 e-mails de companhia do exterior querendo investir no Brasil. Tá. Quer dizer, então nós estamos... Não para de ter. Não para. E isso é essa qualidade, porque, por exemplo, isso é uma coisa que também tem me surpreendido, o número de empresas, eu vejo que tem sido muito grande, todos os setores falam dessa
da descoberta, finalmente, né, de que o Brasil era importante, portanto, de investidor estrangeiro querendo vir. E a qualidade desse investimento? Quer dizer, tem vindo gente séria, boa mesmo, e você, pela sua análise dessas... Não, tem vindo gente séria. Que no fundo você tem investimento, são momentos. Num primeiro momento, até uns anos atrás, quem investia no Brasil eram as grandes empresas. O momento atual, você tem as médias e pequenas empresas internacionais vindo para cá. Então você tem uma série de investimentos procurando se associar ou adquirir empresas brasileiras. E são essas médias que estão vindo. Nós estamos no momento que a gente tem uma crise na Europa. Nós temos uma crise na Europa, nós temos o mundo voltando para cá, nós vamos ter 2 grandes eventos esportivos que também trazem investimentos, isso traz turismo, traz investimento, e você tem que investir em infraestrutura, você tem que investir em lazer, tudo isso ele acaba trazendo e atraindo os mais distintos ramos de atividades. O que tem sido mais surpreendente para você nessas consultas? Você tem recebido 3 hoje só, mas nos últimos tempos, o que tem surpreendido, que você não imaginava? Olha, eu acredito que nós temos, primeiro, muita gente, até dentro de umas indústrias que você imaginava como estabelecidas no Brasil, e de que não seria o momento de investir, mas você vê mesmo gente vindo investindo em autopeças, a indústria cosmética está vindo muito investimento, a indústria do turismo não precisamos nem falar. Quer dizer, nós até montamos dentro da BDO um departamento específico para hotelaria, turismo e lazer. Quer dizer, porque está sendo muita atenção, tudo isso, uma boa parte, lógico, é o momento, é o país e também a crise europeia que acaba trazendo investimentos para cá. O ruim lá acaba fazendo com que aqui seja ainda melhor do que já seria sem ter esse dado, Como né? foi ao contrário. O Brasil também está mudando, apesar de nós estarmos com uma taxa de dólar baixa em relação aos padrões, quer dizer, nós não somos só fornecedores de material primário, né? O Brasil hoje, você tem seus produtos indo para fora, as empresas querem investir para cá para poder ir para lá. Está vindo muito capital de investimento mesmo, quer dizer, que o capital ele é covarde, né? Assim como ele chega, Claro, na ele hora vai embora que rapidinho. ele vai embora, né? Ele some e ele escapa. Então você tem que aproveitar o momento, e sinto que o Brasil está aproveitando esse momento, e o Brasil é um bom momento para o capital estrangeiro. Até porque tem também tentado atrair cada vez mais a coisa solidificada, não só do mercado de capitais, né? Assim, a coisa quando eu de falo investimento, né? De fato. Sim, de verdade, gente investindo mesmo. É. A gente investindo. Uma outra questão que também passou por vários momentos difíceis foi a tua própria atividade, ou de um dos braços da atividade, consultoria, auditoria, etc. Como é que está essa questão dessa credibilidade? Quem se refez, quem não se refez no mundo, nesse mundo dos negócios, e como é que você vê o futuro? Você me responde isto tudo logo depois de um rápido intervalo. A gente já volta. Economia e Negócios de volta na nossa conversa com o Raul Correia da Silva, presidente da Auditoria e Consultoria BDO RCS. Eu brinquei da sopa de letrinhas, mas a questão, para mim, mais forte é entender esse perfil do que ficaram as empresas de consultoria, de auditorias, depois de vários escândalos, depois de vários problemas, ou até da própria crise, né? Me dá uma raiva aquela coisa de pensar assim, pô, ninguém podia prever tanta crise ou tanto lugar de gente quebrando, mas enfim. Óbvio que todo mundo passou por dificuldade e tem um refazer agora. Como é que está isso? Muitos morrem no caminho numa crise dessa, né? Sem dúvida que sim, quer dizer, mas quando se pensa em relação à profissão propriamente da auditoria, nós tivemos um grande baque no início da década, que foi com Arthur Andersen em relação ao processo da Enron nos Estados Unidos. E depois disso a profissão começou a tomar posições. Quer dizer, a profissão foi criado o Fórum das Firmas, onde as grandes empresas de auditoria, as médias empresas de auditoria se uniram com novas formas, novos estándares, implantação de IFRS. E com isso a profissão ela foi se fortalecendo, mas ainda, lógico, de vez em quando você pode ter um problema ou outro de uma forma isolada. Pontuais. Mas não de credibilidade na profissão, muito pelo contrário. O que é o teu maior faturamento? O que as empresas... Quer dizer, para você, para uma empresa, o auditar balanço final, é isso? É isso que dá dinheiro? O nosso core business, obviamente, é a auditoria. Quer dizer, a auditoria representa uns 60% do nosso negócio. Devemos ter uns 20% mais ou menos de impostos. E o resto é a parte de consultoria propriamente dita, que envolve finanças corporativas, compras e vendas de empresas. Mas quando você fala auditoria,
você tem o balanço final, você também tem todo o processo, você tem os balanços intermediários que você está ajudando. O que mudou na profissão? O que mudou é que, quando você começou, a estabilidade da moeda, a evolução da informática, cada vez mais os números eles começam a te ajudar na gestão, você entra os relatórios gerenciais. E daí o médio e pequeno empresário, ele começa a querer o número dele correto, o número dele auditado, para ele poder ter a gestão na sua empresa. E não simplesmente para a comunicação com o mercado, com o governo. Que momento é esse, Raul? Porque a gente tem exatamente o perfil aqui do nosso telespectador, milhões de telespectadores, empresários nos vendo, pequenos e médios, que normalmente a gente tem os programas de economia que só fala para grande, né? Grande já sabe, grande já te contrata ou contrata algum dos seus concorrentes, né? Que momento é esse? O que ele tem que pensar ou pesar para dizer, peraí, eu preciso de uma auditoria? Eu acho que o momento quando você começa a crescer, que começa até a escapar um pouquinho das suas mãos a forma como você recebe os seus números, que você sente. Porque quando você começa a empresa, você vem pequeno, você faz algum controle, um ou outro, daí você vai se desenvolvendo, chega uma hora você fala, opa, isto aqui está além do que seria o meu bolso, eu já estou com um risco maior, daí você precisa ter instrumento de gestão. E com isso você precisa receber o que está ocorrendo na sua empresa, quer seja em vendas, em produção, números contábeis, fiscais, no financeiro, você precisa ter números que você confia. E esses números eles precisam ser auditados para você ter certeza deles. Porque uma empresa, é muito comum você ouvir, você deve receber algumas perguntas dos telespectadores, dizendo, nossa, eu estou vendendo mais, está me faltando capital de giro. Minha empresa cresceu e eu não tenho dinheiro. O que está ocorrendo? Normalmente, toda a fase de crescimento, isso ocorre. Esse é o momento do Brasil. Quer dizer, você tem uma necessidade de capital de giro, porque as empresas elas estão crescendo. Como normalmente o ciclo produtivo e de recebimento ele é inferior ao de pagamento, quanto mais você cresce, mais você precisa de giro. E daí você precisa ter uma informação correta. E, portanto, às vezes eu confundo também até a falta de giro com a minha lucratividade, com o meu, eu posso incorrer em erros desse tipo, não é? Muito comum. Tá. Muito comum. Porque imagine que você venda, por exemplo, 100 e você teve uma lucratividade de 20, por exemplo. Então, você ganhou 20. Mas você comprou uma máquina de 40. Então, você está com lucro, sua empresa está saudável, mas você tem de 20 de dívida, te faltou 20. Mas faltou porque eu estou fazendo investimento. Exatamente. Qual o grande problema e risco, mas que acontece mais em empresas pequenas indo para médias? Que é quando o empresário mistura a pessoa física com a pessoa jurídica. O mesmo bolso, a calça com o bolso só diferente. A calça com o mesmo bolso, misturou a pessoa física com a pessoa jurídica, você perde o controle. Porque você sempre acha alguma justificativa para realizar algum desejo. Então, com isso, ele acaba te atrapalhando. Tá. Então, pessoa física, jurídica é jurídica. E dentro da jurídica, você tem que ter, mesmo que sejam empresas pequenas e tendentes à média, que você tenha simples programas de projeções, mas você precisa ter sempre algum problema de projeção, alguma análise de fluxo de caixa para poder tocar, porque você tem que ter a rentabilidade econômica e o fluxo de caixa controlado. Portanto, eu preciso ter realmente esta coisa de auditar os números, de saber o que é que está em cada lugar. E, às vezes, eu posso eu mesmo tomar a decisão. Outras vezes, contratar você para me dizer, me diz que decisão eu devo tomar. Lógico. A grande questão é que hoje a gente está vivendo nesse processo de imensa mutação e está deixando todo mundo perdido, está deixando o empresário perdido, está deixando o cidadão comum também perdido sobre preços de imóveis. Na verdade, eu já disse que eu acho que tem uma bolhazinha aí. Nesse caso, está muito salgado e a gente está vendo claramente uma pesquisa realizada mostra isso, o valor dos imóveis novos ficou mais alto durante todo o ano de 2011. Vamos acompanhar uma matéria que a nossa equipe fez mostrando exatamente isso. Segundo o estudo realizado pelo Secov, o crescimento no preço do aluguel de imóveis novos foi de 18,48% em relação ao ano de 2010. Ainda segundo a pesquisa, o imóvel que mais subiu em dezembro foi o de 2 dormitórios, com alta de 1,4%. O índice é superior à correção acumulada em 2011 pelo Índice Geral de Preços do Mercado, que controla a maioria dos contratos de locação e que teve um aumento de 5,10% no ano passado. É lógico que, nesse caso, eu sempre recomendo ao telespectador, tanto o proprietário, que não seja tão ganancioso e não veja
nessas bolhas, momentos que pode ficar, até porque ele passa a contar com um dinheiro que depois não pode contar no médio prazo. Para o locatário ou quem vai adquirir o imóvel, se for para compra, também cautela, espera, às vezes não é esse o momento, etc. Como é que faz um empresário, num caso desse, em que, às vezes, os preços disparam de algum investimento, principalmente se ele tiver que expandir área? Hoje é o grande problema não ter locais para expansão do seu próprio negócio, se for indústria, etc., não é? Verdadeiro. Hoje nós temos exatamente um problema de falta de áreas. A cidade cresce, a cidade se desenvolve, qualquer que seja a cidade, quer dizer, é uma tendência disso. Vivemos um momento de aquecimento, vivendo um momento de aquecimento, os preços sobem, é uma coisa natural, quer dizer, você mesmo falou de uma bolha ainda há pouco, talvez a gente esteja vivendo uma bolha mesmo. Eu acho que nós estamos com preços mundialmente muito elevados. Nós estamos sentindo isso. Você está falando com um que acabou de viver esse problema. Nós mudamos agora para uma sede de 3 mil metros quadrados, aqui em São Paulo, e com dificuldade muito grande, porque é um ano para o grande imóvel. Quer dizer, então, nós estamos vivendo um momento de aquecimento, de muitas pessoas vindo, e os preços eles estão em ascensão. E o empresário ele precisa ver exatamente o que ele está precisando. Se ele está precisando efetivamente fazer aquele movimento, se ele pode esperar o movimento, mas nunca esquecer de colocar no seu fluxo de caixa. Perfeito, porque aí você falou uma coisa, precisava mudar mas você ficou um ano procurando, quer dizer, não é assim, preciso mudar, vou mudar logo, e comprometo a minha rentabilidade, a minha saúde financeira por causa disso. A gente vai para outro rápido intervalo e já volta. Olá, de volta com Economia e Negócios, na nossa conversa com o Raul Correia da Silva. Raul, a gente tem sempre no começo do ano aquela ideia de, peraí, vamos fazer já, final de ano é balanço, né? Começo de ano é a previsão. Como é que você tem, tanto na parte de consultoria, avaliado para as empresas ou as que você trabalha, como é que você está vendo 2011 nas principais questões, principalmente dos desafios de inflação, de juros e de crescimento aquém do que talvez a gente poderia? Eu creio que, sempre que nós estamos falando, pensando no pequeno e no médio, ele tem uma realidade diferente do grande. Porque Perfeito. O pequeno e médio ele é muito mais guerrilheiro. Quer dizer, às vezes o pequeno fala, teve uma pequena crise, mas se ele gastar um pouquinho mais de sola de sapato, ele recupera essa crise. Com o grande, ele acaba tendo mais dificuldades, porque ele é um player importante, né? Mas em relação a isso, eu estou sentindo o ano começando muito bem. Não sei o que você tem sentido por aqui, mas de uma forma geral, acho que talvez os feriados de final de ano contribuíram. Mas janeiro foi bom, janeiro não foi ruim para nenhum ramo de atividade que a gente tem tratado. Nós tivemos talvez o janeiro melhor do que janeiro do ano passado. Nós trabalhamos com vários segmentos no nosso escritório. A gente tem trabalhado, acho que a inflação não vai descolar, os juros devem se manter do jeito que está, os investimentos vão continuar ocorrendo. Nós vamos ter um movimento grande esse ano de médias empresas do exterior querendo se associar com empresas brasileiras, empresas pequenas e médias brasileiras também. Eu vejo como positivo esse ano, eu estou otimista. Estou otimista e janeiro foi um bom mês. Faz parte de um aprendizado. Raul, super obrigada pela sua participação. Mais uma vez, eu convido você e o meu telespectador também a dar aquele tempinho escutando a sabedoria do Ricardo Camargo, da Associação Brasileira de Franchise. Ricardo, é com você. Olá, Fátima. Olá, amigos. Bem-vindos mais uma vez ao Espaço Franquia ABF. A ABF, depois da primeira convenção internacional no Uruguai, brilhantemente coberta pela Fátima Turci, esteve também numa feira de franquias do Uruguai, que foi a segunda edição. O Uruguai hoje é um país bastante em desenvolvimento na América Latina, apesar da sua população de 3 milhões e poucas de pessoas, né? Mas com um crescimento econômico acentuado. O nível de desemprego hoje no Uruguai beira os 5% e a economia cresce há alguns anos já numa cifra de 5% a 10%. E no último ano, e esse ano está projetado um crescimento de 7%. Algumas indústrias, principalmente chinesas, também já começam a ser implantadas em território uruguaio. O Uruguai, no sistema de franchise, ainda é um país em desenvolvimento. São cerca de 280 marcas que operam naquele mercado, mas face a esse desemprego e esse alto nível de investimento, tende a crescer.
Existem hoje 4 grandes shopping centers já em operação no Uruguai e é uma boa oportunidade para empresas brasileiras participarem. Estivemos lá na feira com 4.000 visitantes, 40 marcas representadas e pelo menos 8 marcas brasileiras fizeram-se presente neste evento. Mais informações sobre esse evento internacional você pode obter diretamente no nosso site, abf.com.br. É com você, Fátima. Obrigada, Ricardo. Obrigada a você, telespectador que esteve nos acompanhando. Você sabe, né? Encontro marcado conosco toda segunda, quarta e sexta, às 11 da noite aqui na Record News. Jornalismo 24 horas de plantão.